Sabe quando você tem um tecido que não dá pra resistir? Pois exatamente, hoje eu vou fazer um vestido com essa viscose linda que eu tenho na mão. Para esse vestido eu vou usar a modelagem e eu vou começar a mostrar. Esta aqui é a parte das costas de frente e esta também é a parte do meio da modelagem, ou seja, a parte da frente, o centro. Pega na sua tesoura e o seu giz e vamos. Então para esse vestido eu desenhei a modelagem e foi um processo rápido, né? Nesse momento aqui é a parte só da saia que eu fiz, porque a parte de cima eu já tinha feito. Como esse tecido é uma viscose, eu recomendo molhar o tecido, ou seja, colocar na água um dia para outro e depois secar. Com medo do meu tecido não chegar, eu acabei cortando primeiro a parte da saia, depois subi a parte da blusa, até que sobrou, porque eram 2 metros. Então temos aqui a parte da frente, já recortada, e vamos começar a unir. Uniremos pela parte das costas, direito com direito sempre, e unir na curva. Depois pegaremos a outra parte e também faremos do outro lado da mesma forma. Como eu disse, era para unirmos a curva, então ela fica assim e é só unir aí essa. Aqui eu estou a mostrar-vos um pedaço do pano que irei usar para fazer as alças. E as alças têm 4 cm de largura e o comprimento eu não sei dizer ao certo porque eu preferi medir no corpo. Então com essa faixa dobrada ao meio, vamos passar a costura reta aqui. Bem, aqui como eu fechei nessa parte, nós vamos abaixar a agulha para baixo, para quando virarmos o tecido ele não sair do lugar. E levanta o calcador lá na parte de trás dessa pecinha de levantar e viramos assim o tecido. E simplesmente fica muito mais fácil e não tiras a agulha do lugar e também não sai a costura torta. Então isso fica assim. Nesta ponta em específico fazemos um corte em formato de V e depois o restante cortamos o excesso e desviramos. Vou usar essa agulha de crochê que eu comprei para poder desvirar a faixa. Na faixa eu fiz 2 costuras por cima, depois peguei e costurei na blusa, na parte principal, e depois a parte que seria do foro eu coloquei por cima e passei a costura em toda a volta, menos na parte de baixo. Mencionei bem lá no início do vídeo que a alça eu iria colocar para regular no corpo. Bem, aqui estou a regular a alça no corpo, uma até ficou torta e tal, eu tava vendo isso, e depois eu consertei e ficou tudo certinho. Literalmente foi isso, por isso é que eu deixei, porque assim seria melhor medir no corpo mesmo. Para fechar a saia, eu vou usar a costura francesa e para usar a costura francesa, sempre vamos costurar primeiro do lado direito, depois do lado do avesso. Depois de fechada, ficou assim a saia. Começaremos agora por fechar o acabamento que vai na parte de trás, que vai levar a amarração da blusa. Então, para isso, iremos dobrar desta forma e passar uma costura até onde dá a parte da cintura da frente. Depois que passo a costura, agora é desvirar. Então, para desvirar, eu primeiramente corto os excessos e nas partes curvas dou uns picotezinhos e desvio. Pronto, essa parte já desvirada, agora eu fiz o acabamento na parte da cintura, costurando, unindo a saia na. Malta, agora eu fiz esta parte, já uni. Olha só como ficou o acabamento da parte de trás. Eu usei uma faixa para fazer esse acabamento, para poder tampar aquela parte de cima. E depois vou passar o overlock na minha máquina, mas vocês podem passar zigue-zague também para dar acabamento. Por enquanto vai ficar assim. E agora sim, bora colocar o fecho. Para colocar o fecho é simples, o meu fecho tem 20 centímetros de altura. Depois eu fiz um corte, recomendo que o corte seja um pouquinho menor que a altura do fecho.
Depois que fizeres o corte, vais ver colocar o fecho. Então, olha só como eu estou a colocar aí o fecho. É desta forma aí que eu estou a mostrar. E vocês vão colocar o fecho certinho, né? E é só costurar, tanto desse lado, virar para outro lado e costurar também. Olha só como eu sou rápida, máquina. Já coloquei o fecho, ficou assim. Podem passar um ferrinho para dar uma ajeitadinha aí. E literalmente o fecho fica assim. Agora iremos colocar o elástico na parte das costas para ajustar mesmo e não ficar muito para baixo. Então nesta parte aqui eu vou costurar o elástico. Para costurar o elástico certinho, sempre deixe a agulha de baixo e vai esticando ligeiramente o elástico. Esta parte já está pronta, agora iremos fazer a barra. Para fazer a barra é muito simples, só tem de dobrar 2 vezes, fazer a barra ou fazer a bainha de lenço, como preferires. Depois de ter feito a barra, esse foi o resultado do nosso vestido. Estávamos no seu lugar, veio o homem me incomodar. O homem no boi,